Olá, boa noite. Hoje é 3 de 2025, 3 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e que Deus lhe dê vislumbres espirituais. Então, o erro dos reis no passado foi fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, aquilo que desagradava a Ele e deixar de praticar a lei, os estatutos, os mandamentos, os preceitos do Senhor. O erro deles foi ter deixado de ler, de ouvir, de cultuar o Senhor. Quando eles abandonaram o culto, a adoração ao Senhor, quando eles abandonaram isto de não ler mais a lei, de não ler mais os mandamentos, os estatutos, foi onde eles erraram. Foi onde eles se distanciaram de Deus e passaram a fazer coisas ruins, coisas que não eram retas, coisas que desagradavam ao Senhor. Então o rei da Assíria, que levaram eles, que significa que eu não sei muito ler assim esse nome, mas significa, o nome Maazã, o rei Maazã que levou eles cativos, o rei da Assíria naquele tempo, Salmaneser, que levou eles, não levou porque ele quis, não foi por interesse próprio, vontade própria, foi porque o Senhor fez ele ir contra eles e fazer tudo isso, você acredita? Então eles mesmo assim eram inocentes, no sentido de não ser a própria vontade deles contra o povo de Israel. Você pode ter certeza que foi Deus que fez, que levantou eles para fazer isso contra Israel, contra o povo naquele tempo, há 3.000 e poucos anos atrás, há 4.000 e poucos anos atrás. Mas por que Deus fez isso? Porque eles estavam fazendo abominações, idolatria, pegando os filhos, fazendo culto a Moloque, a Milcã. Então nada contra eles assim, tenho algo de Deus e quero fazer a vontade de Deus e tenho que mostrar que o povo se deram mal e muitos foram para o Hades, para o inferno, para o lago de fogo, para o lago, o lugar de planta e ranger de dentes, por o fato de ter feito abominações, por ter servido a outros deuses, por ter deixado de fazer a vontade do Senhor. Então, eu sabendo disso, e Jesus tendo falado isto, como eu irei falar de outra maneira a não ser tentando livrar o ouvinte que me segue do Hades, do inferno, do lago que arde com fogo e com enxofre, lugar de planta e ranger de dente? Então, o erro deles foi isto, abandonar a lei. Vou mostrar para você em 2 Reis 17, versículo 12. E serviram os ídolos. Olha o que eles fizeram. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis estas coisas. Então Deus tinha pedido, tinha mandado: não fareis esta coisa. Eles passaram a fazer aquilo que Deus tinha mandado eles não fazer. O erro deles foi a desobediência, a rebeldia. O erro deles foi fazer abominações, idolatrar, servir a Moloque, pegar os seus próprios filhos, crianças pequenas, e jogarem a Moloque dentro da boca de uma imagem de fundição, com fogo dentro, com lenhas, e a criança ser queimada viva. Só para você ter uma ideia, enquanto eles estavam se distanciando, fazendo o que era mal, o que era ruim, o que não era reto. Não todo mundo, algumas pessoas que passaram a fazer isso. E o erro foi o dos reis que passaram a fazer naquele tempo. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Veja o que foi que Deus fez. Deus protestou contra Israel e contra Judá, contra o povo que estava falhando, contra o povo que estava errando. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, os antepassados,
que não creram no Senhor seu Deus. Então os antepassados, eles não obedeceram à lei, os estatutos e os mandamentos, não porque não podia, não porque não conseguia, mas é porque eles não creram. Você entendeu? Que eles não creram. Eles sabiam que tinha que ler a lei, que tinha que ler os mandamentos, os estatutos e que tinha que praticar. E era possível eles praticar. Não toda a lei, mas praticar aquilo que Deus queria que eles praticassem. Aquilo que era possível a eles praticar. Não o impossível, aquilo que era possível. Veja que nesse versículo, ó, a voz de Deus é que diz, ó, porém não deram ouvidos antes de endurecer a sua cerviz. Eles não deram ouvido, eles endureceram a cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Então os antepassados, eles não creram. Eles não creram. Eles fizeram foi não crer. Mas eles poderiam obedecer. E o povo se espelhou. E o povo errou. O povo falhou. Por isso que eles foram levados cativos. Por isso que eles sofreram. Muito foram levados cativos para outros lugares naquele tempo. Hoje eu e você, meu amigo, se nós não crer na lei do amor, no Novo Testamento, nós não só sofreremos em cima da terra, mas seremos jogados no inferno, no Hades, no lugar de pranto e ranger de dentes, no lago que arde com fogo com enxofre. Por exemplo, Marcos 16, versículo 15. Ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A boas notícias, que evangelho significa boa notícia. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja que a mesma importância que o povo tinha que dar à lei, aos mandamentos, aos estatutos, é a mesma importância de hoje. É como se fosse a mesma coisa. Entendeu? O povo tinha que crer na lei, nos mandamentos e nos estatutos. Eu não estou falando nada contra você, nem contra o rei da Síria, nem contra o rei de Israel, porque estou citando eles aqui, porque eu creio nas escrituras e eu gosto de ler. Eu não estou falando mal dele, nem de ninguém que está vivendo no dia de hoje. O erro de muitos naquele tempo é que eles não creram. Eles tinham que dar importância, eles tinham que dar atenção. Eles não deram. E se eu e você não der atenção, nós perderemos a vida eterna, a salvação. Então Deus abençoe você e sua família, que o Espírito Santo falou ao seu coração.